deve, ele faz o que ele não deve. Para o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o uso de drogas no Brasil deveria ser tratado como um problema de saúde pública e não criminal. Mas é assim, eu não sei se ele sabe. Almeida afirmou que, apesar desta ser sua opinião pessoal, o governo federal não tem qualquer iniciativa para a descriminalização. Abro aspas. As políticas que são colocadas no Brasil acerca da questão são políticas de repressão, que não levam em conta a dimensão como problema de saúde pública. É uma falácia dizer que nós estamos como nós estamos por conta de políticas que não são mais duras, porque só a dureza que tem imperado, só a criminalização que tem imperado. Fecho aspas. Eu achava que ele escrevesse melhor, viu, Felipe Monteiro? Eu realmente acreditei, pela titulação que disseram que ele tem, né, que de fato tem, eu achei que ele pudesse escrever melhor. O ministro afirmou ser a favor de uma repressão qualificada e inteligente do crime organizado. Você vê, direitos humanos ele não entende nada. Devia para a segurança pública. Ó, troca com o Flávio Dino aí, ó. Então, a ideia dele para o crime organizado, né? Especialmente o tráfico de drogas e de armas. Além disso, Silvio Almeida negou qualquer apologia ao crime ao defender a descriminalização, né? Por exemplo, ô Asmar, se um dia, isso é uma hipótese, tá, gente? Quem fizer corte, eu vou achar na rua, tá? Vai dar uma flor. Eu vou dar um... Uma flor. Não, eu vou dar um belo de um beijo na bochecha, quem fizer um corte maldoso. Mas assim, por exemplo, a hipótese, é o que ele falou. Se eu defender aqui a descriminalização do estupro, não é apologia ao estupro. Não foi isso que ele falou, Pepe? Não. O que ele falou? Coisa completamente diferente. É claro, o tipo criminal. O número no Código Penal a lei é diferente. Não. Porque quem defende descriminalização... Você percebeu que ele sempre faz isso comigo? É muito diferente. Ele sempre faz isso comigo, Pepe. Porque, primeiro é o seguinte... O que seria descriminalizar a droga? Vai. Regular. Seria regular a droga, né? A questão da droga é uma questão problemática no mundo todo, ponto, né? E tem que ser tratada como saúde pública. Então o ministro dos Direitos Humanos ele tem razão nesse aspecto. Eu te dou um exemplo concreto, Pavinato. Não é regular, porque isso é proibido. A lei das drogas, ela diz que você produzir, portar, guardar, entregar, passar, receber, comprar, vender, ela usa todos os verbos que existem. Uma substância ilícita é crime. Mas aí que está a questão. Por exemplo, a maconha. A maconha tem 400 tipos de ativos. Vamos pensar no pó. Só um faz mal. A maconha é um debate muito profundo. Vamos pensar no pó, que não tem benefício nenhum. Vamos pensar no pó. Perfeito. Só tem pó no mundo. Perfeito. A questão é a seguinte, a questão é que o problema, assim, grande parte do uso de drogas são usos de recreação. Né? Ou seja, são aquelas pessoas de alta classe social que usam a droga por questões de recreação, né? Recreativas. O problema maior da droga... Nós estamos pensando nesse compartimento. Perfeito. Eu vou chegar lá. O problema maior da droga, que gera violência, ele aponta na classe menos favorecida, tá? Então, quando você legaliza e quando você regula, você pode utilizar políticas de redução de danos. Você pode saber quem é o realmente drogado, quem é o viciado, e pode ter políticas específicas para tirar aquela pessoa do vício. Além de tudo isso, você consegue terminar com o tráfico de drogas no Brasil, no mundo. Terminar com o tráfico de drogas no Brasil não é só pôr a polícia para funcionar igual ela funcionou com o pessoal do 8 de janeiro? Não, é muito mais do que isso. Você jura que você acha que a descriminalização, que vai ter uma descriminalização sobre essa situação com o crime organizado tendo o poder que ele tem no Brasil? Acaba essa discussão de crime organizado. Mas não vai acabar. Acaba a discussão de crime organizado. Mas não vai acabar. O ministro da Justiça entra o ministro da Justiça entra no local comandado pelo tráfico de drogas e você jura que você acha que a intenção da esquerda é tirar a força do tráfico de drogas? Não, eu te dou um exemplo concreto. Quando todos os países do mundo, por exemplo, que
estão indo nesse caminho. Nos Estados Unidos, por exemplo, os estados que estão legalizando o uso da maconha com a menor taxa de usuário. Da Califórnia. A Holanda, por exemplo, na Europa, é o país com a maior taxa de usuário de maconha. E é legalizado a maconha na Holanda. Maior ou menor? Menor. Menos gente usando na Holanda. É impressionante. O benefício que você tem numa política de saúde pública, não de repressiva, de crime, mas eu quero ficar muito só maior. no pó. Que o pó é mais porque a maconha tem um debate medicinal. O ministro o pó é muito difícil. É porque a lei é generalista. Vamos imaginar que só tem o pó. Porque não há no mundo uma legalização da cocaína. Sabe? Exato. Então como é que ele pode dizer que isso vai funcionar? Então não dá pra gente falar desse negócio específico. Porque o que movimenta o narcos, o que movimenta mas o que eu posso falar é o seguinte. Meu filho. O que está avançado atualmente em discussão de combate à droga é você não criminalizar o usuário. Por quê? Você não criminalizando o usuário, você consegue exercer a política de redução de danos. Mas ele já não é educar no Brasil, desde 2015. Não, aí que está o problema. Desde 2015, não é? Aí que está a questão. O limite de drogas, de uso pessoal, ele é muito subjetivo. Você não consegue identificar isso é para uso pessoal, isso é para vender. Drogas no Brasil não é crime. Como é que não é tão simples assim. Por que não legisla então isso aí? Sabe qual é a questão? Sabe qual é a questão? Corrige. Quando é pobre e preto é traficante, quando é rico e branco é usuário. Exatamente. Esse é o problema do Brasil. Aí quando é Louis Vuitton, Hermès é Daslu. Quando é pão de bunda é Shopee. Tudo que pinta de novo, dizia o Alborguete, pinta na banda larga do povo. E outra, ele não falou maconha, ele falou drogas. Drogas, então é muito grave. Ele que se explique melhor como ministro. Agora, sabe uma coisa? Esse discurso dele vem numa onda, né? Num discurso muito de que a guerra às drogas é uma guerra perdida. Não tem como lutar contra o tráfico de drogas, as organizações criminosas. É perdida. Só que esse é um discurso incoerente. Incoerente, por exemplo, quando a gente compara com o desarmamento, a questão do armamento. Porque a guerra ao armamento ilegal também é perdida. Quando o cara fala que, olha, não adianta a gente legalizar... Só falso equivalência aqui hoje. É claro, não adianta a gente legalizar. Lá vem o PP com a falsa equivalência. Deixa o Nelson agora. Deixa eu ouvir atentamente, meu amigo, tantas coisas que você falou. Arigatô. É que são temas diferentes mesmo. Né? Não, mas a gente tem que fazer essa comparação. Quando alguém fala que tem... Não vai cochichar também. Agora ele tá com mania de cochichar. Felipe, você tem que ser mais democrático, Felipe. Espera um pouquinho. Quase quebrar mesmo. Espera um pouquinho. Você tem que ser mais democrático. Nelson. Posso, Felipe? Pode, vai. Ó. Gente, desse silêncio, a audiência vai embora, continua. Quando a gente tem, por exemplo, um discurso de que não adianta descriminalizar, aliás, a gente tem que descriminalizar, porque não adianta, o crime sempre vai ter acesso a drogas e a gente dá poder para facções criminosas, por isso é que a gente não tem que ter como crime a droga, porque a gente vai ter acesso ao conteúdo de quem está usando droga, a gente que vai vender, a gente vai tributar, a gente vai ter uma política de redução de dano, com a palavra muito bonita, para justificar essa descriminalização do uso das drogas. A gente precisa comparar sim. Quando, por exemplo, o tráfico de armas existe e a arma ilegal está no morro. Mas esse é um... Por que então? Não, é claro que procede. Por que então que não pode legalizar também a arma para ter uma política de redução de dano? Mas isso controle de quem é que tem arma. Arma é droga. Ué, mas eu concordo em termos com o Nelson, porque se você legalizar a arma, você acaba com o tráfico de armas, que dá muito poder para o tráfico contraponto, porque esse argumento ele coloca contraponto às segundas-feiras, não é direto ao... segunda-feira de noite. 9h30. O que acontece é o seguinte, esse argumento ele tem como premissa de que a partir do momento que o certo crime é inviável de ser combatido, justifica-se, portanto, a legalização. Só que aí você pode levar para um extremo de diversos outros crimes que são muito difíceis de ser combatidos e que o Brasil vem falhando há muito tempo e que poderiam, então, nesse argumento, ser legalizado. Então criminaliza tudo ou descriminaliza... Corrupção de políticos. Estou falando de drogas, não de armas. Corrupção de políticos poderia ser legalizado nesse seu argumento, então. Estou falando de drogas, não de armas. Porque é um combate que o Brasil nunca conseguiu fazer. É impossível de fazer, então, portanto... A gente está falando de drogas aqui e não de armas. Armas é outra sistemática, são outros estudos. Felipe, por exemplo, Felipe, eu te dou. Você é reprovado em geometria, né? Não, eu sei. Mas nessa eu tô com o Felipe. Agora são 15 horas e 51 minutos. O bandido sempre vai ter droga e sempre vai ter arma. Essa é a questão. E cordões de ouro. Sempre. Existe. E o cidadão
correto, ele não vai ter. Tem uma falha lógica muito básica nesse argumento. Assim, quando que o Brasil conseguiu combater de maneira criminosa. Corrupção de políticos? Quando que o Brasil conseguiu combater nem a dengue? O Brasil. Eu nasci, tinha problema de dengue. Esse ano não é crime, né? dobrou. Gente, já tem 200 pessoas que morreram de dengue até ontem no Brasil. Sabe por quê? Porque o Ministério da Saúde, ao invés de comprar o Fumacê para fazer o combate à dengue, não comprou, está sem estoque de Fumacê e gastaram 630 mil para dar cachê para artista fazer campanha de bota a camisinha. O Brasil consegue combater o quê, gente? Exatamente. Então, se o argumento não consegue combater, legaliza, a gente vai ter danos terríveis para o Brasil. Eu tô falando que a gente não tem que legalizar as drogas. É isso. Pelo mesmo argumento de que eles utilizam para não legalizar as armas. Não, você acha que não precisa legalizar as armas? Escuta, Delson, armas, existem outros argumentos. Nelson é contra a legalização de drogas. Existem outros argumentos para não liberalizar a comercialização das armas. Existem vários argumentos diferentes das drogas. Tem vários argumentos para... Mas o argumento mais válido... Sabe o que é mais válido? O argumento mais válido é respeito à democracia. A gente tem um estatuto que foi votado, que é a favor de armar a população que quiser se armar de acordo com as regras. Sabe qual é o argumento mais válido? A gente tem uma lei também que criminaliza. Então a gente tem um sistema democrático que resolve essa situação. Sabe qual é o mais válido? Contra o armamento também, então. Ô Nelson, desculpa. Sabe qual é o mais válido? Qual que é o mais válido? Há um estudo do IPEA, sério, que fala que aumentar a comercialização das armas em 1% aumenta o homicídio em 2%. Isso para mim já demonstra tudo. Número da onde? Do IPEA. Mas os números que a gente teve agora na segurança pública recente mostram o contrário, Felipe. E por exemplo... Por outros motivos, outras razões. E as pessoas que estão morrendo de dengue? Vamos lá. Houve uma redução do homicídio nos últimos anos no Brasil, porque houve também uma diminuição do enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Com isso, reduziu o número de homicídio geral. Essa explicação que se tem gente teve pela queda de apreensão de drogas no governo Bolsonaro agora pela Polícia Rodoviária Federal. Você está falando de apreensão de drogas? Combate ao tráfico. De armas. Sempre vai ter argumento. Eu vou explicar para você de casa como é que funciona a lei brasileira. Presta atenção no tio Pavivi que eu vou explicar e você vai entender. O Brasil tem assim, a lei fala assim, você é obrigado a sentar nesta cadeira e tem uma lei que sai no mesmo dia que fala você vai ser multado se sentar nessa cadeira. E assim a gente fica achando argumento para tudo no Brasil, porque quem devia resolver esse problema lá no Congresso está preocupado com emenda PIX, não é? Está preocupado com emenda PIX, e aí a gente vê um deputado que lacra na rede social, que fala uma besteira, que causa, que é o chop-chura, né, dos trending topics, e a gente se acha representado. Enquanto a gente se achar representado por gente que fica lacrando no Trending Topics, a gente vai continuar com essa realidade. A lei que manda sentar e a lei que proíbe sentar. E aí, querido, querendo ou não sentar, vão empurrar na gente. Então você presta atenção. Tem que ter gente preocupada com o que interessa. Porque esse negócio de lacra daqui, lacra de lá, é só para fazer cortina de fumaça e deixar tudo como está e todo mundo cheio de argumento, né? Porque cada um tem as suas convicções e as suas convicções geram argumento. E de verdade, Pavinato, eu acho que